Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 14. Compromissos impostergáveis. Aos primeiros minutos do amanhecer, profundamente reconhecidos ao Senhor da vida, que nos facultara as experiências iluminativas que tiveram curso, despedimo-nos, Petitinga e nós, dos amigos que formavam a equipe sob a direção do Dr. Ignácio Ferreira e seguimos de retorno ao nosso reduto de ação habitual, cada qual volvendo às tarefas a que se vinculava. Dr. Juliano Moreira exteriorizava contentamento incomum, informando que agora possuía instrumentos hábeis para aprofundar reflexões no grave transtorno obsessivo, devendo empenhar-se por mais estudar-lhe o mecanismo complexo. Estabelecido que nos deveríamos reencontrar na clínica dentro de um mês aproximadamente, coincidindo com a noite da reunião desobsessiva, seguimos com a madrugada na busca do novo dia. Para trás ficavam as cidades adormecidas e a sua clínica de saúde mental, verdadeiro santuário de comunhão com a vida, laboratório de sublimes experiências humanas e espirituais. Na oportunidade, sob a direção de José Petitinga, encontrava-me integrado em um trabalho de fidelidade aos postulados da doutrina espírita, no que diz respeito à fenomenologia mediúnica, sempre suscetível de perturbações, interferências perniciosas dos espíritos frívolos, assim como dos perversos, de desconsideração aos ensinamentos do insigne codificador Allan Kardec. Buscávamos inspirar os grupos mediúnicos aos estudos de O Livro dos Médiuns, esse manancial de seguras informações em torno das faculdades medianímicas, do seu exercício, das sessões de desenvolvimento ou educação, das obsessões, etc. Infelizmente, percebíamos certo rechaço na maioria dos núcleos que se dedicavam à prática da mediunidade sob justificativas as mais infundadas, algumas de caráter infantil, que não se ocultavam à indolência, à preguiça mental e o prazer em preservar-se à ignorância. Aliás, esse recurso de manter-se no desconhecimento a respeito do que fazem os indivíduos constitui um mecanismo psicológico muito hábil para que possam os mesmos permanecer no erro, porque o esclarecimento logo os liberta das informações incorretas, quando não totalmente equivocadas, em que muitos se comprazem, mantendo as posições de relevo a que se entregam, presunçosos e intolerantes. À medida que se divulga o Espiritismo e ocorrem adesões expressivas, nem todas as sociedades espíritas encontram-se equipadas de recursos doutrinários para orientar os recém-chegados, através de cursos preparatórios para aquisição dos conhecimentos ou para adestramento das faculdades mediúnicas, assim que se manifestam. Vulgarizou-se o costume incorreto de generalizar-se todo e qualquer problema como de natureza mediúnica, portanto, criando-se o errado conceito de que os enfermos, os inquietos e portadores de conflitos, de dificuldades econômicas, emocionais, psíquicas, sociais, ou que vêm experimentando dissabores e desafios não resolvidos, devem desenvolver a mediunidade e logo são levados às lamentáveis exibições de fenômenos nervosos, histéricos, anímicos e às vezes mediúnicos atormentados, nuns produzindo medo irreversível, noutros produzindo hilaridade e em diversos mais deslumbramento. Dão a impressão de haver descoberto o fio de Ariadne, da mitologia grega, que os irá retirar do labirinto onde nem sequer conseguiram matar o Minotauro, significando suas aflições e tormentos nos dédalos por onde deambulam em círculo, sem encontrar a porta de saída.
adentraram-se irresponsavelmente no tremedal e agora desejam a libertação de forma equivalente, leviana. Multiplicam-se os núcleos dessa natureza em que se mesclam as superstições com as meias-verdades, as informações de outras doutrinas animistas com a fenomenologia estudada por Allan Kardec, estabelecendo-se dias especiais para um culto e para o outro, conforme a tendência dos interessados. No que diz respeito à mediunidade, enxameiam as informações descabidas, algumas terrificantes, diversas exageradas, espalhando-se que todo aquele que não desenvolve a mediunidade sofre os efeitos danosos desse comportamento, ocultando lamentável ameaça e chantagem emocional às pessoas que ignoram o espiritismo. Por outro lado, a busca por notícias dos familiares desencarnados transformou-se num modismo injustificável, em que se deseja saber como se encontram os afetos logo após a desencarnação, recebendo informações destituídas de veracidade, mas apropriadas ao endeusamento dos médiuns, sem o estudo sério em torno da imortalidade, sem o esforço da transformação moral para melhor, tornando-se um esporte de consolação em curto prazo. As mensagens, nem sempre portadoras de conteúdo próprio de cada missiva, obedecendo quase sempre às mesmas fórmulas, em que variam alguns nomes que pertenceriam a familiares, embora verdadeiras, raramente procedem daqueles que as firmam, porém de espíritos zombeteiros que se comprazem nesse comércio de vaidades entre os que buscam e os que informam. Genericamente, os espíritos que se veem comunicar em tais núcleos encontram-se muito bem cercados por familiares queridos que os precederam, pouco importando a conduta moral que tiveram na terra, as circunstâncias da desencarnação, o uso de substâncias tóxicas e aditivas, as perversões morais a que se entregaram, os acidentes que provocaram por incúria. Justifica-se que são de grande efeito consolador para os familiares enlutados. Não padecem dúvidas, nada obstante, somente a verdade consegue erradicar as causas das aflições e orientar com segurança aqueles que choram, encontrando os caminhos iluminativos para a real alegria. Por outro lado, o consolo do primeiro momento logo depois desaparece nos tecidos da saudade prolongada e torna-se necessária nova comunicação, num correio espiritual destituído de gravidade, facultando que os indivíduos se jactem do número de mensagens recebidas, sem que, através desse admirável patrimônio, se hajam tornado espíritas, entregando ao trabalho de ajuda ao próximo e em contínuas tentativas de erradicar o mal na terra. Criam-se clubes de familiares saudosos, em culto perigoso de personalismo, exaltando os seres queridos e atraindo-os incessantemente para os momentos de encontros, perturbando-lhes a marcha ascensional, os novos compromissos assumidos, as necessidades de evolução. Os laços de sangue constituem oportunidade de edificação, não permitindo apropriação indébita daqueles que nascem no mesmo grupo. A família real é a universal, e enquanto não é estabelecida, a consanguínea é significativa, não porém a ponto de se permanecer vinculado aos que ficaram na retaguarda, como se não houvesse de ambas as partes compromissos sérios a serem executados. Toda essa ocorrência por falta de estudo da doutrina, por precipitação e decorrência do campeonato mediúnico, que se vem instalando com vigor, em cujos embates a maledicência de uns médiuns contra outros, graça nefasta, utilizando formas de desmoralizações recíprocas, erguendo dúvidas perturbadoras, enquanto as acusações infelizes tomam corpo. Não se dão conta, esses que assim procedem, que o fenômeno é universal e a legitimidade das comunicações é demonstrada depois que muitos e diferentes médiuns, todos respeitáveis e dignos, não competidores uns contra os outros,
fazem-se instrumentos da mesma comunicação, variando certamente na forma de elaboração do texto, porém de conteúdo idêntico. Espíritos invigilantes e odientos, sediados no mais além, operam nesses núcleos e ao lado desses médiuns invigilantes e ambiciosos por notoriedade, com o objetivo de desmoralizar a mediunidade e, por efeito, a doutrina espírita, que nela teve a sua origem e nela possui o suporte para a confirmação científica da imortalidade. Allan Kardec afirmou que o espiritismo é forte pela sua filosofia e não pelos fenômenos mediúnicos, o que constitui honrosa verdade. No entanto, se o fenômeno desfalece, perde o vigor de legitimidade, tornando-se banalizado, insustentável, faltarão os suportes demonstrativos da sobrevivência do espírito ao túmulo, assim como da sua pré-existência ao berço. Desse modo, e em face de muitos outros quesitos modernos perturbadores da boa e saudável prática da doutrina, o sábio amigo Petitinga criou um grupo de trabalhadores devotados, que vem visitando as sociedades sérias e algumas menos responsáveis, advertindo, convidando à reflexão, inspirando médiuns e doutrinadores a que se reformulem os critérios de trabalho, que se façam avaliações e reciclagens com os cooperadores, especialmente aqueles vinculados à mediunidade. É compreensível que a ampla adesão de pessoas sinceramente interessadas em conhecer o Espiritismo responda pela precipitação de alguns desinformados, no entanto, portadores de facilidade da palavra, que, tendo lido superficialmente alguma obra espírita, logo se acreditam possuidores de recursos para assumir responsabilidades e lideranças, criando grupos que dirigem com falácia, dando lugar a verdadeiros absurdos. Por outro lado, as vaidades e presunções humanas, instigadas pelo egoísmo, geram divisionismos lamentáveis nesses grupos, quando entram em jogo os interesses pessoais, dando lugar à criação de outros, que primam pela competição com aqueles dos quais se originaram. O codificador, cônscio da fragilidade humana e dos conflitos que aturdem as criaturas, especialmente aquelas que buscam apoio e solução no Espiritismo, estudou com cuidado essas disputas entre as sociedades, isto é, os indivíduos que as constituem. Concomitantemente, como já referido, os grupos que surgem em torno da figura dos médiuns dificilmente adquirem maturidade doutrinária, porque o servidor da mediunidade torna-se invariavelmente um guru que tudo sabe, que tudo pode, atraindo espíritos facciosos que passam a orientá-los, conduzindo aqueles que se lhes vinculam. Tratando-se de uma ciência, que é, o Espiritismo aguarda estudo sério e sistematizado, a fim de ser compreendido em toda a sua profundidade. Como filosofia, propõe reflexões contínuas, diálogos e análises dos seus postulados, de modo a poder-se incorporá-los ao dia a dia da existência, na condição de religião, em razão da sua ética moral fundada em O Evangelho de Jesus, estabelece comportamentos dignos e graves, por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais no corpo e fora dele. Não é, portanto, uma doutrina que permita frivolidade, divertimento, que se possa transformar em clube de relaxamento ou de exibição do ego. Pelo contrário, trabalha os valores morais do indivíduo, a fim de que se esforce sempre pela transformação interior para melhor, iluminando-se e tornando-se exemplo de verdadeiro cristão, de cidadão de bem. É claro que esse programa não é tão fácil, e não são poucos os candidatos ao seu conhecimento que desistem com facilidade por não estarem dispostos a renunciar às ilusões, ao comodismo, aos interesses imediatistas. Não compreendem o objetivo da doutrina e sentem dificuldade em penetrá-lo, mais entusiasmados com as questões pertinentes ao prazer corporal, aos desejos sexuais e às ambições de poder, de qualquer tipo de poder.
Entendendo-se, porém, que o Espiritismo desvela a imortalidade, conscientiza o ser em torno de sua indestrutibilidade, equipa-o de recursos para bem viver esse conhecimento, demonstrando-lhe, através das comunicações mediúnicas, o que sucede com aqueles que se descuidam do desenvolvimento moral ou se envolvem nos lamentáveis programas de dissipações, de perversões, de comprometimentos graves em relação à vida, ao próximo e a si mesmos. Profundamente racional, trabalha em favor do progresso perene do espírito, em vez de tornar-se-lhe um paliativo ou um entorpecente momentâneo aplicado para retirar as dores ou modificar o histórico dos problemas. Na mediunidade encontramos o campo vasto a joeirar com cuidado, considerando-se que cada médium tem as suas próprias características e possibilidades em decorrência das conquistas anteriores, das experiências vividas e mesmo do exercício da faculdade em reencarnação passada. Muito mais fácil, portanto, será o exercício desse já experiente sensitivo em relação àquele que agora desperta para o fenômeno ou que o vivencia sob o estigma de perturbações de vária ordem em manifestação atormentada. O incansável espírito José Petitinga, considerando essas questões e muitas outras, por amor à preservação dos paradigmas e compromissos doutrinários, estudando tais ocorrências, profundamente reconhecido aos benefícios auridos através do Espiritismo, quando ainda reencarnado, estabeleceu um programa de assistência moral e espiritual cuidadoso, junto a inúmeros grupos constituídos por pessoas sinceras, porém desconhecedoras da doutrina, a fim de estimulá-las ao estudo, à reflexão, à seriedade e ao despertamento para uma real vinculação com o codificador. Selecionando alguns de uma grande relação, encarregou-nos a cada um de nós da tarefa de oferecer apoio e assistência possível, comunicando-nos, vez que outra, despertando a consciência dos diretores e dos médiuns sinceros, a fim de que se modificam as estruturas vigentes, avançando para a correta vivência dos paradigmas espíritas. Outros sim, muitos desses amigos em despertamento são conduzidos a reuniões especialmente organizadas no mundo espiritual, a fim de que compreendam a magnitude da mediunidade séria, aplicada em favor do bem e orientada com elevação, assim como dos recursos psicoterapêuticos para atendimento dos espíritos sofredores que enxameiam em torno da terra. Diversos deles despertam com lembranças agradáveis e disposições otimistas para realizarem a transformação que se lhes propõe, esforçando-se para melhor integrar-se no compromisso, agora com responsabilidade. Lentamente observamos resultados animadores, embora grande número prefira a manutenção do descompromisso, da superficialidade, do quase divertimento, isto é, participando das atividades quando nada melhor tem a fazer. Compreendemos sinceramente as dificuldades enfrentadas por muitos amigos no plano terrestre no que diz respeito à mudança de hábitos, à assunção de novos compromissos que os desviam do habitual e prazeroso, do apressado gozo para o definitivo bem-estar. Por isso mesmo, perseveramos no tentame, auxiliando-os à compreensão daquilo que lhes é mais útil para a existência, fruindo-a de maneira edificante. Todo trabalho dignificador enfrenta desafios, exigindo perseverança e otimismo, não dando lugar ao desânimo caso os resultados positivos demorem de manifestar-se. Há 2000 anos, Jesus esteve conosco diretamente, viveu entre nós, ensinou-nos, sofreu conosco, ofereceu a vida e ressuscitou. No entanto, ainda é apresentado, ora como um mito, um semideus, um deus, um exemplo, uma ficção, não sendo compreendido, inclusive por incontáveis daqueles que dizem amá-lo e servi-lo. O Espiritismo, a seu turno, é uma doutrina jovem, com apenas 150 anos desde o seu surgimento,
codificado entre os seres humanos, portanto, ainda construindo a sua autonomia, definindo rumos e enfrentando as dificuldades que fazem parte de todo o programa de desenvolvimento intelecto-moral. Doutrina dos espíritos para os homens e mulheres da Terra, espíritos reencarnados que são, embora a sua admirável estruturação granítica prossegue sob a inspiração dos guias da humanidade, também sofrendo a influência dos sofredores e ignorantes, conforme a sintonia daqueles que o adotam como diretriz de conduta. Outros grupos de espíritos igualmente se dedicam a semelhante atividade, mantendo os vínculos da mais legítima fraternidade entre os dois planos da vida, reunindo-se periodicamente para a avaliação dos objetivos a que nos dedicamos no momento.